Então, gente, a todos aí, e todas, nós, então, vamos discutir aí as respostas da atividade sobre análise técnica. Então, eu postei no Google Classroom 10 questões, nós vamos discutir um pouco, e coloquei também as nessa semana, sobre análise técnica. E a primeira questão é: analise comparativamente as escolas fundamentalista e técnica de ações. Então, coloquei essa resposta para vocês aí, ó. Basicamente, a análise fundamentalista, ela vai aos relatórios divulgados pelas empresas, demonstrações financeiras e outros documentos auxiliares, e ela vai trabalhar em cima da saúde financeira da companhia, endividamento, capacidade de venda, liquidez, rentabilidade. E aí o intuito da análise fundamentalista é a gente buscar, né, um valor justo ou um valor intrínseco, que seria aquele valor que a gente espera com base nos dados que a empresa valha ao longo do tempo. E aí a gente vai comparar esse valor intrínseco com o valor de mercado. Se o valor intrínseco ele for maior do que o valor de mercado, nós temos uma oportunidade de compra. Se o valor intrínseco for menor do que o valor de mercado, então ela está subavaliada, nós temos uma opção de venda, ok? E aí eu até discuti com vocês, né, que nós temos a estratégia bottom-up, que é de baixo para cima, e a top-down, que é de cima para baixo, ok? Já a análise técnica, ela é a análise gráfica. Ela vai estudar os movimentos do mercado, né, com o uso de gráficos, para prever futuras tendências no preço. Então, o gráfico ele vai falar para a gente qual que é o momento certo de comprar e vender e por qual preço, né? Então, a análise técnica ela vai focar em estudar os movimentos de mercado por meio de gráficos no curto e médio prazo, enquanto a fundamentalista ela vai estudar os aspectos financeiros e econômicos, né, das empresas no médio e longo prazo. Bom, elas não são mutuamente excludentes, elas são complementares, e aí muitos analistas usam essas duas análises para subsidiar o seu processo de decisão, de avaliação de empresa, de compra de ações, de fusão, aquisição, enfim. Então, são duas ferramentas bem consolidadas que nós temos aí dentro do mercado financeiro e que a gente pode usar aí para tomar as nossas decisões. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma complementação aí a essa questão número 1? Então, vamos para a 2. Quais as principais premissas da análise técnica? Bom, nós vimos lá, e o livro também fala, né, que ela tem algumas premissas, que são pressupostos. Então, esses pressupostos, o primeiro é os preços descontam tudo. Então, o que significa isso? Que os movimentos de mercado eles já estão refletidos no preço que a gente está enxergando. Que os preços refletem o equilíbrio entre a oferta e demanda de um determinado ativo. Se a demanda for maior que a oferta, o preço aumenta. Okay? Então, eu tenho uma busca maior por uma determinada ação, então a tendência do preço é aumentar. Se a demanda for inferior à oferta, o preço deve cair. Isso aqui é o que a gente chama, né, de força compradora e força vendedora. Então, quando a gente vê mais pessoas querendo comprar essa ação, então a tendência do preço dessa ação, desse papel, é subir. Ok? E aí acontece o contrário também, né? Se tem muita gente querendo vender, a tendência do preço é cair. Ok? Os preços se movem em tendências. Então,
A análise gráfica, então, sempre em certos períodos de tempo, a gente vai ter aí a definição de qual que é a tendência do preço, tá? Então, a gente consegue, pela análise gráfica, observar essas tendências, né? Qual que é a tendência dos preços, que está muito relacionada ao item 3, né? Que a história repete a si mesma. E nós podemos definir alguns padrões de comportamento. O que aconteceu no passado provavelmente vai acontecer no futuro, né? Então, existe essa crença, né, que o futuro será uma repetição do passado. Então, preços descontam tudo, tendências e a questão aí da tendência histórica, do padrão histórico, aí seriam as principais aí, premissas da análise técnica. Tudo bem? Então, vocês fiquem à vontade aí para ir perguntando. Fale sobre os pontos principais da teoria de Charles Dow. Então, Charles Dow, ele formulou em 1884 essa teoria, né, que é chamada de teoria de Dow, que é a análise técnica, né, que é conhecida também como chartismo, né, que vem de gráfico, né, de chart. E os principais pontos são, né, os índices descontam tudo, que nós já falamos, os mercados se movem em tendências, que nós já falamos também, né? Aí ele fala sobre o princípio de confirmação. Então, ele, para poder confirmar essa tendência, precisa usar um índice, né, que ele propôs, né, também, né, para ver se coincide com a tendência. O volume convergente, né, quando o mercado mudar a tendência, haverá aumento expressivo no volume das negociações. Então, quando a tendência muda, o volume das negociações muda também. Utiliza a cotação de fechamento para o cálculo das médias, então ele trabalha muito com essa questão de média móvel, né? E aí usa a cotação do fechamento. O que é a cotação do fechamento? É quanto que o papel fechou no dia. Então, por exemplo, abriu a 10, aí foi negociado a 12, a 8 e tal, mas fechou a 9. Então, ele usa o fechamento para poder calcular, né? Ele não leva em conta os máximos e os mínimos. A tendência é vigente até que seja substituída por outra oposta, né? Então, por exemplo, se o gráfico virar, aí a gente vai ter uma tendência nova, tá? Então, seriam aí os principais pontos aí da teoria de Charles Dow. Tudo bem? 4. Fale sobre os pontos principais da teoria de Elliott. Então, o Elliott, ele criou a teoria das ondas, que baseia-se na experiência da observação do mercado financeiro, e aí ele vai refletir o comportamento das massas, né? É mais uma tendência de comportamento psicológico das pessoas com relação aos movimentos de mercado, né? Então, ele propôs que os ciclos de mercado eram uma resposta às reações dos investidores aos fatores externos. Então, fazia o mercado ir da euforia ao pânico. Então, o que Elliott fez? Ele pegou aí uma coisa que chamou o princípio de Fibonacci, né, que foi um matemático italiano, e ele, observando várias ações durante vários períodos de tempo, ele definiu 5 ondas, né, que seria a onda 1 até a onda 5, e essas ondas elas teriam algumas correções, né, A, B e C. Eu até expliquei isso lá na nossa última aula. Então, por exemplo, a onda 1 aumenta, aí tem uma onda A, cai. Aí a onda 2 aumenta de novo, aí a onda B cai. E assim sucessivamente, tá? Então, quase a maioria de que ele olhou deu certo, ok? Então, o resultado da utilização dessa teoria é a identificação correta dos padrões de repetição de preços, o que possibilita prever os próximos movimentos de mercado, ok? Então, se a gente pegar essa teoria de Elliott e aplicar em
um determinado período em uma determinada ação, aí vai dar para a gente identificar, né, esse padrão de repetição de preço e vai dar para a gente prever os próximos movimentos de mercado. Okay? Qualquer dúvida, é só dá uma olhada lá no nosso material e nos sites aí que eu coloquei para vocês pegarem essas respostas. Ok? Bom, 5. Quais os principais gráficos usados nas previsões de análise de preços das ações? Nós temos, então, gráfico de linha, que é aquele gráfico mais normal que nós temos, né, que reproduz as cotações no intervalo de tempo, que eu mostrei para vocês também na apresentação. Gráfico de barras, né, ele vai pegar a evolução das cotações ao longo do tempo, através de barras verticais. Gráfico de candle, né, o candle é aquele gráfico também que eu expliquei que ele é usado para poder mostrar, para poder compreender abertura, fechamento, máxima e mínima, e se foi uma variação positiva ou se foi uma variação negativa. Tá? Então, esses são os 3 principais gráficos usados aí nas previsões dos preços de ações. Então, qualquer busca que vocês possam fazer aí de gráficos de ações, qualquer site, qualquer aplicativo, ele vai trazer, no mínimo, esses 3 tipos de gráficos aí para a gente poder fazer as análises. Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Bom, vamos lá. Defina os princípios das tendências na análise gráfica. Nós temos 3 tipos de tendência, né? Que é a tendência de alta, a tendência de baixa e a tendência lateral. A tendência de alta acontece quando há maior pressão compradora, então maior demanda, e consequentemente o preço dos papéis sobe, que tem a ver com o que a gente falou lá, né, no início da teoria de Down, que é o bullshit, né? Eu estava até explicando, né, o que significa o touro, né? Teve aquela polêmica aí que colocaram touro lá na porta da Bovespa. É porque o touro, como que é o bull, né, o touro, bullshit. O touro, ele ataca chifrando de baixo para cima, né? Então é uma ideia aí de tendência de alta. A tendência baixista é quando há uma maior pressão vendedora, e ele joga o preço para baixo. Tá? Que é o bear shit, é o urso. Então, como que o urso ataca? O urso ataca de baixo para cima, né? Então, aí são figuras para poder, figuras de animais para poder representar aí o próprio mercado financeiro. E a tendência lateral, né? Quando há um equilíbrio entre compradores e vendedores, né? Que não tem nem aumento, nem diminuição. E como é que a gente reconhece uma tendência? Diferentes ferramentas que a gente vai usar, né? Então, a gente vai identificar, então, os topos e os fundos na análise gráfica, né? Então, a gente vai pegar primeiro o gráfico, vai identificar o topo e o fundo. O topo é o máximo e o fundo é o mínimo, né? A gente vai ver a sua evolução ao longo de uma série temporal. Nós vamos traçar linhas de tendência e vamos verificar a inclinação. E aí a gente pode usar a média móvel, né, para ver sobre essa tendência e podemos também aplicar aí essa teoria de Elliott, né, teoria das ondas de Elliott, para a gente ver se essa ação, qual que é a perspectiva futura dela também, tá? Então, é uma opção que a gente pode fazer. Tudo bem? 7. Quais são as utilidades da análise gráfica? Então, a análise gráfica ela vai acompanhar os preços de determinados ativos, né? Determinados ativos em períodos de tempo, e vai visualizar as oportunidades de lucro no curto prazo, aplicando tudo isso que nós falamos aí para trás, né? Usada para conhecer o movimento que a cotação de um ativo ou derivativo faz no mercado financeiro. Aí, a partir disso, é possível saber se existe uma tendência de crescimento ou queda, né, por exemplo. Então, seria isso. Então, a gente vai
usar o gráfico realmente para poder calcular aí essa tendência, né? Quando vocês fizeram comigo contabilimetria 4, a gente até utilizou, né, na análise de séries temporais, nós tínhamos lá a análise lá da média móvel, e a análise da média móvel, ela proporciona a gente tomar esse tipo de decisão, né, saber mais ou menos o que vai acontecer no futuro. 8. Como os indicadores técnicos ajudam na determinação dos movimentos de mercado? Então, aí, esses indicadores técnicos aqui, eles não são indicadores como se fossem indicadores contábeis, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, o que a gente vai analisar no gráfico, quais são esses indicadores? Por exemplo, suporte e resistência, né, que são indicadores clássicos. O suporte é o local onde a procura por compras é forte e o suficiente para segurar os preços de modo que eles não caiam. Então, o suporte é como se fosse o chão. É o mínimo onde o preço vai bater. E dali ele não cai. Tá? A resistência já é o teto, né? É uma zona de preço onde a procura por compras não traz o mercado força suficiente para uma contínua alta dos preços. Então, pela análise gráfica, a gente vai determinando o que é suporte e resistência. Mas pode ser que ele quebre o suporte à resistência. E a gente tem que tentar fazer novamente aí essa análise, tá? Então, lembrando, suporte ao piso, resistência ao teto. É onde ele bate e volta. Ok? É um indicador clássico aí da análise técnica. Linhas de tendências, né? Então, a linha de tendência, elas são linhas adicionadas ao gráfico, né? O próprio Excel, na hora que você vai gerar um gráfico, ele tem essa opção, né? Para mostrar se tem uma tendência de alta, baixa ou uma tendência lateral, né? Lateralização seria a palavra certa. Okay? Médias móveis, que nós também usamos lá na disciplina contabilimetria. Então, a gente vai determinar qual que é o período de média móvel para poder fazer a tendência, né? Tanto é que a análise dos casos e das mortes por coronavírus, por Covid-19, eles utilizam também as médias móveis, né? E um outro indicador legal também é o volume financeiro. O volume financeiro está muito relacionado aí com essa questão de compra e venda, né? Indica a quantidade de dinheiro que está sendo negociada, né? Então, a gente pode ver se tem muitas ou poucas pessoas interessadas em comprar um determinado ativo ou um determinado derivativo. Tá? Então, geralmente, o gráfico de tendência, o gráfico de linha, ele vai ter um gráfico de linha e embaixo ele vai ter um gráficozinho de barra para poder mostrar aí essa questão do volume financeiro, né, de quanto que está sendo negociado. Ok? 9. Quais fatores devem ser observados, segundo Charles Down, quando se falam em tendências? Falo sobre eles. Bom, entender as tendências foi um trabalho forte, né, de Charles Down. Ele dividiu em 3 tipos, né? Que é a tendência primária, que ele chama de maré, ou seja, maior movimento do mar, são movimentos duradouros, né, geralmente de longo prazo, né? A gente até falou sobre isso na aula. A tendência secundária, elas são pequenas ondas, né? Com movimento de equilíbrio e correção, médio prazo, e a tendência terciária, são marolas, né? Ou acontece entre as ondas. São pequenas variações de preços que acontecem diante da tendência secundária, né? E elas duram menos de 3 semanas. O próprio livro fala sobre isso também. E essas tendências, elas têm que ser observadas para a gente poder tomar a decisão correta, né? Com relação a qual que é a previsão de comportamento aí do determinado ativo. E a número 10, né? Fala sobre as ondas em uma tendência de alta, acha ser a teoria de Elliott. Então, a teoria de ondas de Elliott, ela complementa aí essas análises de Charles Down.
Então, o mercado ele pode estar em duas grandes fases, né? Alta ou baixa. Contudo, uma das principais críticas em relação à teoria de Elliott é que nem sempre há uma definição clara, né, de quando uma onda começa ou termina. Então, ele vai pegar, como eu falei, ele divide, né, em 5 ondas, onda 1 a 5, e dentro dessas 5 ondas ele tem 3 correções. Tá? Então, a gente precisa identificar essas 5 ondas e as 3 correções. Se a gente consegue identificar as 5 ondas e 3 correções, a gente pode trabalhar dentro dessa perspectiva aí de Elliott, para ele conseguir fazer as nossas previsões. Ok? Tranquilo?